Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um call de resultados das estratégias quantitativas da Rock Trade. Eu sou o Valdinei e para me acompanhar mais uma vez o Silvano. Tudo bem, Valdinei? Boa tarde, uma alegria estar aqui mais uma vez. Principalmente nessa semana, a gente continua comemorando aí bons resultados da Rocket 5, uma leva excelente de trades aí do Atlântico também, que a gente encerrou nesses últimos dias, a gente vai estar comentando hoje. Poder falar um pouquinho também das estratégias aí em derivativos, né, o índio e o dólar. Para começar e entender o cenário, a gente vai ver o gráfico do Ibovespa. Desde a semana passada, o Ibovespa fez um novo topo histórico, ali na região dos 111.500 pontos. E para essa semana a gente tem dois destaques nesta quarta-feira, né, decisões de juros aqui no Brasil, que o mercado espera aí que seja reduzido para 4,5% ao ano, e também lá nos Estados Unidos, que a expectativa é que seja mantido no intervalo entre 1,5% e 1,75% ao ano. E das estratégias, a primeira que a gente vai falar é o método Atlântico. Seguindo com o gráfico de rentabilidade, considerando apenas os trades abertos de fechamento em 10 de dezembro, a gente pode ver aí o gráfico de bolhas, a rentabilidade no eixo vertical em porcentagem e também no eixo horizontal, o tempo posicionado em dias. As bolhas azuis representam os trades positivos e as vermelhas os trades negativos. Como a gente pode notar aí, quanto mais tempo o Atlântico fica posicionado nos trades, maior tende a ser a rentabilidade. E nos trades negativos, normalmente ali a gente vê que o Atlântico corta eles antes de chegar em 10% negativo. Então são pouquíssimos trades que a gente vê negativo no método Atlântico, que é um seguidor de tendência. Seguindo, falando um pouquinho também sobre os dados aí de dezembro, considerando do dia 1º ao dia 10, a gente teve 75 trades abertos, 25 trades encerrados e 80 trades com risco liberado, que é um valor bastante alto aí. A estratégia está encontrando bastante trades que estão dando uns resultados bastante positivos. Na estatística geral, a gente também tem aí a média de retornos positivos que aumentou, está em 23%. A média dos retornos negativos ficou praticamente estável. Destaque para o hit rate, que atingiu aí a maior taxa, até hoje 54%, praticamente 3% maior que o da semana anterior. A expectativa matemática também subiu 2%, está próxima ali de 9% na estatística geral do Atlântico. E também a gente tem alguns exemplos aqui de trades encerrados aí nesse início de dezembro. Teve um trade em Qualicorp com 122% de valorização, em Sul América com mais de 74%, em TOTVS com 66% de valorização. E também aí no caso alguns exemplos de risco liberado, a gente teve ali em Prio, que liberou com 26%, em Via Varejo com 20% e em BIF com 22%. Acho que esses três aí são muito bons, é um momento muito bom para lembrar uma diferença essencial entre o Atlântico e a Rocket 5. E assim, é uma pergunta que a gente às vezes recebe bastante aqui no suporte, as pessoas costumam perguntar sobre isso, que é a questão de por que muitas vezes o Atlântico estopa um ativo que ainda está na Rocket 5 e a Rocket 5 não estopou aquele ativo, o ativo não saiu da carteira. E é uma coisa bem conceitual, quer dizer, o Atlântico ele é um trading system de swing trade, um trade follow. Então ele vai estar olhando dia a dia ali para os ativos e ele vai estar tratando trade a trade. Então ele olha ali para cada trade, para cada operação, se ela está dentro dos parâmetros, se ele vai estopar loss, se ele vai estopar gain, como que ele vai lidar com aquele trade. E a gente vê, como no gráfico de bolhas, por exemplo, trades com 10 dias, trades com 20 dias, trades com 100 dias, 150 dias, 200 dias, trades com mais de um ano. É uma coisa que a gente até comentou, né? O Atlântico pode ser que você fique posicionado um dia no trade, sim, ou pode ser que você fique um ano no trade. Ou até mais de um ano. Agora, a Rocket 5 é uma carteira. E aí é muito importante que você, assinante da Rocket 5, você que é assinante do Atlântico, talvez eu não conheça a Rocket 5, busque entender como funciona uma carteira de ações, quer dizer, qual é a ideia principal por trás de uma carteira. Você ficar posicionado naqueles ativos durante um período fixo de tempo.
No nosso caso aqui é uma carteira mensal de ações. Então qual que é o objetivo? Encontrar as ações com excelente potencial de valorização para você ficar posicionado ali durante todo o mês. Óbvio que a Rocket 5 trabalha ali com stop gain, com stop loss, e que eventualmente ela vai acionar esses dispositivos como acionou no mês passado, onde inclusive ela fez ali uma troca de ativos que teve um impacto excelente ali, conseguindo a carteira performar mais de 9%. Então a diferença essencial pela qual Atlântico e o Rocket 5 tratam de maneira diferente os trades, o stop dos trades, primeiro por essa questão do conceito, segundo pelo timing do trade, quer dizer, tem trade do Atlântico que começou um ano atrás e ele está estopando agora. E pode ser que esse trade tenha começado na Rocket 5 semana passada, quer dizer, os tempos do trade, a variação no preço do ativo, apesar do ativo ser o mesmo, são totalmente diferentes nessas duas circunstâncias. E aproveitando que você acabou de falar da Rocket 5, então vamos dar uma olhada nela. E a carteira continuou tendo um bom desempenho no mês de dezembro. Desde a semana passada, do relatório da semana passada, a carteira subiu 2,5% e agora atinge mais de 4% de valorização no mês, enquanto o Ibovespa tem 2,25%. Se a gente vê em 12 meses, a carteira já tem 62% de valorização contra 26% do Ibovespa. E desde o início a carteira tem 191% contra 44% do Ibovespa. Falar desses resultados muito bons, Valdinei, acho que é bem interessante apontar que a gente consegue esses resultados, a gente consegue alcançar esses valores muito por causa do método. Quer dizer, tem todo um método, tem toda uma maneira de se utilizar as recomendações, de se operar a Rocket 5. A gente até acabou de falar aqui, ainda na parte do Atlântico, né? Essa diferença que a Rocket 5 é uma carteira de ações e desde os detalhes aí da escolha de ativo, da troca de ativo, stop loss, stop gain, quer dizer, tudo isso é desenhado para conseguir ter esses resultados que a gente vem obtendo, como você mencionou. E existem detalhes que são muito importantes, principalmente na ponta do assinante, na ponta do usuário. Nós recebemos muitas perguntas aqui, por exemplo, de quando eu entro na carteira, eu troco ativo, eu não troco, o papel está caindo, eu faço preço médio, eu vendo. Nesse sentido, é muito importante que você entenda que é necessário que você siga o método. Como que nós conseguimos esses resultados? Com o método. Então, qual é o momento de entrada ideal? O mais próximo possível do preço de abertura no primeiro dia útil do mês. Poxa vida, mas eu não consegui entrar lá próximo do preço de abertura no primeiro dia útil do mês. Bom, aí a gente recomenda que você procure entrar no dia que tem relatório, nas quartas-feiras, até para evitar de eventualmente ter uma troca de ativo aí depois, você compra lá o ativo na terça, troca na quarta, quer dizer, foge do que a gente testou, foge do que está desenhado. Bom, mas eu não consegui comprar lá no primeiro dia útil, não consegui comprar também lá na quarta-feira quando tem relatório, comprei em outro dia. O que acontece? Isso é um detalhe bem importante. Se você compra num momento diferente desses, do primeiro dia útil ou da quarta-feira, o seu resultado pode ser muito diferente do nosso. É justamente por isso que a gente recomenda essa questão de seguir o método, tentar entrar o mais próximo possível da abertura no primeiro dia útil do mês ou às quartas-feiras. Quanto mais você foge do método, mais diferente pode ser o seu resultado, inclusive para pior. Então, eu posso fazer preço médio? Bom, poder pode, mas se você começa a fazer preço médio, o seu resultado vai ser diferente do nosso. Você para de seguir o método. Então, é seguindo o método, é operando da maneira que a gente recomenda. Inclusive, Valdinei, acho que é muito importante lembrar ao assinante que é essencial que vocês leiam os relatórios. Quer dizer, muito desses detalhes operacionais são publicados ali Sim. Todas as quartas-feiras. O Valdinei escreve ali para vocês muitos desses detalhes. Então, leiam os relatórios. E não se esqueçam, quanto mais você opera diferente das recomendações, possivelmente mais longe você vai ficar de ter resultados como esse que o Valdinei comentou. Quer dizer, 62% em 12 meses, quase 200% nos últimos 24 meses. Isso mesmo. E a gente ter um método evita as decisões emocionais, né? Ali o robô ele não tem medo, não tem euforia, ele vai decidir
a questão de entrada ou saída no trade objetivamente. Por isso que a metodologia quantitativa tem esses resultados tão expressivos. Perfeito. E a próxima estratégia que a gente vai ver agora é o Indy. Acompanhando aqui o gráfico, a gente pode ver que a gente está tendo um resultado negativo no mês de dezembro. A gente teve um trade fechado na semana passada no loss. E é bom enfatizar que a gente tem a calculadora lá no relatório da estratégia, né? Então é sempre importante você colocar lá o valor que você vai arriscar na estratégia. A estratégia ela tende, né, a pôr em risco por volta de 3% do capital que você colocar na calculadora. Então, como a gente está enfatizando nesse call, é importante você seguir a metodologia. E uma parte da metodologia é você colocar o capital ali na calculadora do relatório. Né, com certeza é uma parte muito importante. Quer dizer, essa parte é o que faz você estar ou não de acordo com o controle de risco da estratégia. E assim como nós acabamos de explicar no caso da Rocket 5, essa parte também ajuda você a ter resultados próximos aos que nós publicamos. Quer dizer, se você não compra o que está recomendado na calculadora, o seu resultado vai ser diferente. E é muito bom a gente poder aproveitar esse call de hoje para estar reforçando essa questão do método. Então a gente vem de um trade negativo, de um mês que começa com resultado negativo, e é muito comum ver nesse tipo de momento o assinante, o cliente, parar de seguir a estratégia. Vende antes, não entra numa nova recomendação, não compra a quantidade que está colocada na calculadora, e aí começa a fazer uma mistura ali e operar de uma maneira totalmente diferente do método. E aí o que pode acontecer? Pode acontecer o que aconteceu, por exemplo, uns meses atrás com a Rocket 5. A Rocket 5 teve um mês negativo, muitos clientes começaram a zerar a posição, operar de uma maneira diferente, não compraram as ações no mês seguinte, e nós vimos que logo depois, ali ao mês de setembro, ela teve 3 meses positivos, 3 meses muito bons. E o Indy, por exemplo, apesar de ter iniciado o mês com essa operação negativa, ele já está com 2 novos trades abertos, trades que até o momento estão aí com resultados positivos. Legal, e também outra coisa que a gente pode enfatizar é de seguir o método no longo prazo, né? Você não se portar ali por um mês específico, né? Pensar na metodologia ao longo do tempo, para ter aí os resultados expressivos, né, que são no longo prazo. A próxima estratégia que a gente vai ver agora é a tática do dólar. O gráfico do dólar continua mesmo da semana passada, a gente não teve nenhum trade novo, o robô ali está analisando diariamente, né, o ativo, mas ainda não chamou nenhuma operação nesse mês de dezembro, então a gente fica aí na expectativa de ter algum novo trade aí pelos próximos dias. E o nosso call vai terminando por aqui. Gostaria de agradecer a presença aí do Silvano mais uma vez. E lembrando que semana que vem, na quarta-feira, a gente tem um novo call. Até mais, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Fala, pessoal. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no nosso canal e de ativar as notificações para receber todas as novidades aqui da Rock Trade. É isso aí, até a próxima.